Quando é que foi? Qual foi a primeira vez que você sentiu, poxa vida? Você falou, eu fui impactado por Deus, num primeiro momento, Sim. quando você ia lá ver mesa. Quando é que você sentiu que talvez você não fosse suportar? Tem um momento assim que você recorda? Teve coisas concretas. Por exemplo, e aí vem, acho que os sintomas, né? De toda a Sim, questão. primeiro sintoma. O primeiro sintoma eu estava na 23 de maio, no trânsito, né? Indo, porque como eu sou da Moca, então eu pegava aqui, esse aqui eu conheço com a palma da minha mão. Passava aqui sei lá quantas vezes por semana. Então era daqui para lá, de lá para cá, tudo aqui pelo corredor norte-sul aqui, pela 23 de maio. E teve uma vez que eu estava no trânsito e eu fui, assim, parece que deu um branco na minha cabeça. Eu estava dirigindo e parece que me deu um branco. O rádio estava ligado, eu desligava, eu ligava de novo. Aí eu pegava no volante, olhava para frente e falava, o que eu estou fazendo aqui? Começou a subir um sentimento muito ruim dentro de mim, assim, desesperador. Comecei a chorar sem entender o porquê que eu estava chorando. Cheguei em casa, no santuário, na casa que eu morava. Eu abri o armário lá, enfiei a cabeça na toalha lá, comecei a chorar sem entender o porquê que eu estava chorando. Falei, opa, pera um pouquinho, o negócio Esse aqui... já foi o primeiro sintoma, já foi assim? Foi. Eu já estava bem estressado, eu acho, né? Aí porque você vai levando, né, Flávio? Você vai acabando deixando aquelas coisas passarem, não vai tratando. E aí foi o que acabou acontecendo e eu tive esse sintoma muito forte, assim, de falar, eu tô mal. Eu tô mal, eu preciso ser tratado, eu preciso recorrer a alguma coisa. Comecei a tratar tudo, mas as coisas começaram a ficar um pouco de lado, etc. E eu fui não conseguindo lidar com aquela situação muito forte, até... Não digo que eu não poderia lidar com aquilo. Pode ser, mas estou falando pela minha personalidade. Pelo aquilo que passava na minha cabeça no momento, eu achei por bem e fiquei com medo de não conseguir lidar com aquela situação toda e não conseguir exercer o ministério da forma que eu acho que deve ser exercido. Agora, é uma coisa curiosa, porque quando aconteceu, né, de você tomar essa decisão, eu frequentava muito a missa do Padre Marcelo, e o seu trabalho, a sua missão ali, você fazia com uma maestria muito grande. E a gente entrevista um ator, ele diz assim, eu posso estar com problema, na hora que eu estou no palco eu estou bem. Um jogador de futebol, eu posso ter problema, na hora que eu estou jogando eu estou bem. O próprio jornalista, você tem problemas, mas na hora que o programa está no ar, você fica bem. Isso não transpareceu. Ou você acha que chegou a transparecer? Eu nunca percebi. Não, mas vai nessa linha mesmo, o que você falou. É igual, porque você está celebrando a Santa Missa, primeiro que ali é uma ação de Deus, né? Uma obra de Deus. Segundo que você está ali, você acaba entrando no mistério e você realmente entra naquele mistério. Você não fica ligando, não é que não ligue, as coisas estão ali, você é aquilo, as coisas estão te influenciando, de repente não tem um pensamento, de repente numa distração, de repente em várias coisas que podem te afetar ali, cansaço, que dá muito cansaço extremo, né? A síndrome de burnout, um pouco de desatenção, etc. e tal, isso influencia. Mas quando você entra no ministério, e sobretudo ali também, onde eu estava, é uma coisa positiva que te joga para cima. Era depois o problema, Flávio. Quando eu fechava a porta do meu quarto. Entendeu? Porque o padre, queira ou não, ele é solitário. A solidão não vivida bem, e pode ser que eu não tenha vivido essa solidão de uma forma que eu deveria ter vivido, a solidão de forma bem vivida, ela é salutar. Mas quando a solidão se torna uma coisa solitária, solidão é uma coisa, ser solitário é outra. Então, eu estava solitário. Então, não recorri até pela questão mesmo que eu estava. Não tinha muito com quem conversar. Entende? Não tinha muito com quem falar, porque... Primeiro que eu tenho uma personalidade já que eu sou mais reservado. Não gosto de ficar abrindo muito as minhas coisas assim. Segundo que, pela própria situação, às vezes, sabe? Não quero conversar com ela porque acho que eu vou incomodar, sabe? Tem todas essas coisas. Então, eu acabei ficando muito solitário. Entende? Tanto que na época mesmo eu falei, é aquela história, né? Você tá solitário, o que você faz? Eu fui lá comprar uma cachorra, né? que me ajudou, a Belinha, que tá comigo até hoje. Então, você comprou um cachorrinho? Comprei cachorra, quando eu tava lá ainda, morando no santuário. Então, você vê como que as coisas vão refletindo. Então, isso já é um sinal, porque eu nunca pensei em ter cachorro. Então, já era um sinal que eu tava sentindo essa solidão. Essa solidão um pouco mais negativa falando, porque a solidão também é positiva, né? Claro. Até o casado às vezes quer ficar no seu cantinho dúvida, e tal. Sem dúvida. Mas assim, eu tava ficando numa solidão já negativa. Tava se tornando uma solidão onde eu olhava para os lados e falava, cara, acho que isso não é para mim. Entende? Chegou a falar com o Padre Marcelo sobre isso? Falamos, conversávamos muito. E ele sempre rezava por mim, né?
E sempre a gente rezava um pelo outro, a gente conversava. Mas ele não podia, digamos, ele não teve influência de dizer assim, não, é isso mesmo, não é? Ele não... Não. Quando eu conversei com ele, eu só comuniquei. Né? Porque eu conversava mais com o meu bispo, tal, com o meu terapeuta, com o meu psicólogo. E eu só comuniquei ali e tal, porque... porque às vezes as pessoas não entendem, Flávio. É isso que eu falo. Eu respeito todos os sacerdotes, né? Sobretudo aqueles sábios sacerdotes que me acompanharam, né? Que são verdadeiramente católicos, me instruíram na doutrina. Mas assim, às vezes o que passa dentro da gente, a gente entende. Às vezes a pessoa acha que é só uma questão espiritual, né? Ah, não, porque o demônio quer tirar você do ministério. Não que não tenha, hein? Não estou negando. Mas existe uma coisa humana e de doença propriamente psicológica que muitas vezes não é levada em consideração. Haja visto que, trago um dado aqui bem assustador, que eu peguei uma estatística que entre 2016 e 2023, 35 padres se suicidaram. Né? Meu Deus. Então, assim, tem muito suicídio dentro do sacerdócio. Você chegou a pensar nisso? Nunca pensei, graças a Deus, e é por isso que eu falava do medo. Porque eu não sabia se ia por esse caminho. Né? Então, eu sempre ficava receoso, assim, né? Opa, pera um pouquinho. Por essas e por outras que eu fui fazer psicologia, né? Para estudar também algumas coisas, alguns dispositivos e dinâmicas do pensamento humano, para entender um pouco até o que eu estava passando, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, são dados assustadores que quem tem acesso, a gente fica temeroso, né? Então, assim, tem um número alto de suicídio hoje, que não é muito tratado dentro da igreja, com sacerdotes, né?